Olá, amigas e amigos da nossa revista eletrônica Utopias Pós-Capitalistas. Esse é o nosso encontro das 14 horas. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva, colaborador aqui da nossa revista, né? Ontem eu falei sobre imprensa e hoje eu vou dar continuidade a este assunto, né? Tratar descer um pouquinho mais a detalhes, né? Aí, como motivação para essa fala de hoje, eu vou tomar uma frase atribuída ao ex-primeiro-ministro da Inglaterra durante o período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill, né? Uma frase que ele recolheu, que ele dizia o seguinte, que seria melhor a gente não saber como são feitas nem as salsichas, nem as leis, né? Porque o processo realmente da produção se a gente tivesse conhecimento do processo, como são produzidas umas e outras, lançaríamos um manto de suspeita, né, sobre as salsichas e as leis. Eu faria sempre licença ao Churchill para incluir um terceiro elemento, além das leis, das salsichas, as notícias, né? A produção jornalística. Como se dá a produção dessa salsicha chamada jornalismo, a produção do jornalista? O que o jornalismo produz, né? Eles dizem que produzem notícias e a notícia, que a função deles é bem informar o público, e bem informar o público consistiria na atividade de trazer a verdade dos fatos, assim como eles dizem, trazer a verdade dos fatos com o objetivo de bem informar o seu público, né? Isso é falso e vamos tentar mostrar como e por que isso é falso, né? Em primeiro lugar, nós devemos fazer uma distinção entre fato e notícia, mas incorporar um terceiro elemento, fato, notícia e narrativa. E caberia perguntar qual é a narrativa, é o resultado final de todo o processo. A notícia é um meio e o fato é um pretexto. Então, cabe perguntar, todo o processo, todo o empreendimento jornalístico tem em vista obter um efeito de consciência nas consciências dos seus leitores, consumidores, a partir da narrativa. Então, a narrativa é o meio e o fim são os efeitos de consciência, que em geral se chama de produção de subjetividade, tal como eu expliquei no vídeo de ontem, né? Produção de subjetividade é produzir um tipo de percepção, um tipo de compreensão, ou seja, de doação de sentido, e um tipo de sentimento, né? Perceber umas coisas e não outras, dar um certo sentido às coisas e não outro sentido, e criar sentimentos de antipatia ou de simpatia, né? Então, é em busca disso, desse efeito de consciência, dessa produção de subjetiva, que todo o processo é empreendido. E o processo tem etapas, que eu vou tentar agora explicar que etapas são essas. A etapa 1 não é o fato. Não é do fato que tudo se origina. Porque o que você tem na etapa 1 é sempre uma miríade de acontecimentos. Que o jornalista, dentre essa miríade de acontecimentos, seleciona aquilo que o empreendimento vai considerar como fato. Então, o fato não é o momento inicial. O momento inicial é a decisão pelo fato. O momento inicial é o repórter diante de uma miríade de acontecimentos. Sempre é assim. E como se dá essa escolha? Dentre essa miríade de acontecimentos, o que é fato jornalístico e o que não é fato jornalístico. Essa escolha, essa decisão pelo fato, é tomada à luz do objetivo final do processo, produção de efeitos de consciência. É esse interesse de produção de subjetividade que vai determinar o que é fato e o que não é fato, né? Então, o momento inicial, o momento 1, é essa decisão pelo fato à luz do interesse
de produzir um determinado efeito de consciência. Muito bem. O momento 2, já selecionado o fato, já de posse daquilo que vai ser considerado fato, o momento 2 é a transposição desse fato, que está no registro do acontecimento, para o registro da linguagem. Então, o segundo momento, essa transposição do registro do acontecimento para o registro da linguagem, que pode ser vária. Pode ser texto, pode ser com imagem, sem imagem, com fotografia, sem fotografia, dependendo do veículo onde a notícia vai acontecer. A notícia é o terceiro momento. Primeiro, decisão pelo fato. Segundo, a transposição do fato para o registro de uma determinada linguagem, tendo em vista a natureza do veículo. E o terceiro é a transformação disso numa notícia, que supõe o quê? A escolha pela manchete, a escolha pela lead, ou seja, aquele resuminho que vem depois da manchete, a escolha pelo tamanho da notícia, que é importantíssimo, se vai ser curta, se vai ser longa, se a notícia vai ser ilustrada com opiniões de especialista ou não. Tudo isso compõe a notícia, que não tem nada a ver com o fato. Não é o fato que exige esse tipo de tratamento. O fato é apenas de onde se parte. Uma decisão, a notícia, a forma como a narrativa, a forma como a transposição do registro do fato para a linguagem vai adquirir, vai depender também do fim almejado. Né? Então nós temos aí um outro momento, que é da transposição para a linguagem, e já transposto para a linguagem, a edição. Muito bem. Aí nós temos a notícia. Se vai ser na primeira página, se vai estar escondido no interior de uma página, se vai ser anunciado na abertura do Jornal Nacional, se não vai ser anunciado. Tudo isso compõe, né, a notícia. Mas ainda nós não temos a narrativa. Porque a narrativa supõe a notícia, que supõe a decisão pelo fato, que supõe a edição, mas a narrativa é a soma disso tudo, acrescentando a isso tudo as opiniões que vão ser ou não acrescentadas, agregadas à notícia propriamente dita. Se isso vai ter uma continuidade no dia seguinte, isso compõe a narrativa. Então nós temos a decisão pelo fato, nós temos a transposição para a linguagem, nós temos a edição já no interior da linguagem, transformando-se na notícia, e o entorno de tudo que acontece em torno da notícia, constituindo a narrativa. Isso tudo a cada passo, é presidido por um único e mesmo princípio. O passo inicial que decidiu que aquilo é fato no jornalístico, como vai se dar a transposição para a linguagem, com que ênfase, com que destaque, sublinhando o quê. Depois nós temos a edição desse material bruto, transformando-se em notícia, as manchetes, se vai ter entrevista, se vai ter sonora, se vai ter fotografia, se vai ter especialistas comentando, em que lugar isso vai ocupar no noticiário, e se isso a duração, que é importantíssima, tu compõe a notícia, e isso tudo agregando as opiniões, os editoriais, se isso vai ter continuidade no dia seguinte, isso compõe a narrativa. Em cada instante desses processos, um único e mesmo processo preside essa produção, essa fábrica de salsicha, que é o efeito que se busca obter nas consciências do público. Então é esse efeito que se pretende produzir, que preside todo o processo, desde a escolha do que é fato e do que não é fato e tudo mais. Então é o fim que determina o princípio e todos os procedimentos em todo o empreendimento, né?
Então é sempre a gente, mesmo que a gente não goste de saber como as salsichas são feitas, porque quem trabalha em fábrica de salsicha não come cachorro quente, mas não se trata de salsicha, e sim se trata aqui o jornalismo de produção de consciência. Isso é de suma importância. Um abraço e até amanhã.